Quero saudar os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a leitura diária, onde vamos ler hoje a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, onde Paulo está dando instruções acerca da ressurreição de Cristo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é o que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Também foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Também eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, e se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos que por Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos foram vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império de toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um homem combati em Éfeso contra as bestas, bem que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversões corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus.
Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato, o que tu semeias não é verificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias no corpo que há de nascer, mas o simples grão como do trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra é a carne dos animais. E outra é a dos peixes e a outra é a das aves. E não há corpos celestes ou corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. Uma é a glória do céu e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere da glória da outra estrela. Assim também é a ressurreição dos homens. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se como um animal, ressuscitará corpo espiritual. Não há corpo animal. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, Adão, um espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Porque o terreno, tais são também os terrenos, e também o qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem celestial. E agora digo isso: irmãos de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe e boas orações. Amém.